E vamos começando esse episódio EDI, que é o episódio 2 do podcast Proseando com Ginga, da Erejinga Educação Editora. Nosso podcast, como foi dito no episódio Ocam, ele iniciou em 2021 com uma edição online pelo YouTube. Mas nós não desejamos encerrar ali. E aqui estamos através de áudio para trazer um pouco mais sobre a contemporaneidade da nossa literatura negra, feita por escritores nascidos na Bahia e que têm publicado, compartilhado e divulgado suas obras por esse mundo afora. Eu, Ana Fátima, CEO da editora Erejinga Educação, e aqui fazendo essa locução com vocês, tenho a honra de apresentar nesse episódio EDI a presença de nossa escritora Jovina Souza. Ninguém melhor do que ela para apresentar a nós a sua carreira, sua trajetória, seus anseios, sua visão sobre o que tem acontecido no cenário atual da nossa literatura e os projetos para o porvir. Devemos lembrar que, no episódio Ocam, a nossa querida Jovina Souza nos apresentou um poema do escritor Kuti, um dos escritores e teóricos que trouxe a nós o conceito de literatura negro-brasileira. Este que nós temos apresentado aqui em forma não só dos poemas, das falas das parceiras, como no episódio Ocam, tivemos também a presença da professora doutora e escritora Maria Nória de Jesus Oliveira, contextualizando em poemas também como a literatura negro-brasileira tem tomado corpo ao longo destas décadas. E a Jovina Souza tem sido o nosso baobá, principalmente para escritoras aqui na Bahia, que conseguiram observar ao longo da carreira a evolução de uma escrita potente. Meu nome é Jovina Souza, eu sou baiana, moro atualmente em Salvador, onde me graduei em Letras Vernáculas pela UFBA, fiz a especialização em Estudos Literários e concluí o mestrado em Teoria e Crítica da Literatura e da Cultura. Meu trabalho poético pode ser encontrado nas redes sociais, em revistas literárias, várias coletâneas, incluindo Cadernos Negros, e em 4 livros: Aguidar, 2012, Caminho das Estações, 2018, O Amor Não Está, 2019, e O Levante da Fênix, 2021. Minha poesia tem sido estudada em todos os níveis escolares, desde a educação básica, passando pela graduação, mestrado, doutorado, especialização, e tem sido tema de ensaios publicados em revistas especializadas e também tem sido tema apresentado em congressos aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Eu iniciei o meu percurso, a minha carreira literária, assim dizendo, porque já tenho alguns anos que eu estou escrevendo, desde 2014 que eu decidi escrever. Eu comecei publicando meu primeiro livro em 2012, parei de escrever um tempo, aí saí nos Cadernos Negros, isso me deu um ânimo e eu passei a escrever para os Cadernos Negros. Depois eu resolvi escrever quando eu percebi que o meu texto estava contribuindo para a melhoria da autoestima de jovens negros e mulheres negras. Então eu escrevi um texto chamado Biografia do Meu Cabelo, e esse texto teve grande repercussão e eu tive um feedback muito grande de jovens e mulheres negras. E eu comecei a perceber que o texto negro, aquele texto que a gente escreve, ele tem uma recepção muito grande, ele chega a um público que estava querendo, desejando se ver nos textos literários. Quando eu percebi isso,
eu resolvi escrever. E estou fazendo isso até o momento. Em relação ao cenário aqui literário baiano, o que eu percebo é que ele está marcado pela discriminação, pelo racismo. Não é? As pessoas negras, principalmente aqueles que têm a pele da cor preta e que falam das questões raciais de uma forma mais direta, é excluído dessa cena literária, desse movimento literário que acontece, os eventos não são chamados, e quando é chamado é um ou outro, de modo que os eventos literários não reproduz a quantidade de escritores negros que nós temos aqui. Nós vemos, quando tem, um negro e 20 brancos. A nossa presença nesses espaços ainda é mínima, considerando que nós estamos escrevendo há bastante tempo. E o mercado literário, de uma certa forma, houve uma melhorazinha nos últimos 15 anos. Haja vista, nós temos editoras aqui que publicam negros e que essas editoras estão vivas, produzindo, né? Isso significa que elas estão conseguindo vender o livro, a literatura negra, que é um mercado. E esse mercado ele vem se formando a partir, acho que a lei da 639 foi um grande incentivo, e também foi formada uma rede de militantes a favor da divulgação da literatura negra, incentivando a leitura, e isso é formado através de vários profissionais, não só os escritores que escrevem, que resolveram escrever e por qualquer motivo insistem nessa escrita, mas também nós temos os professores das universidades que levam os textos para a graduação, e isso vai formando uma rede de leitores. Aqueles professores que saem da graduação, que são comprometidos com a lei das 639, levam os textos para a sala de aula. Então, há pesquisas sobre a literatura negra e toda essa rede resultou nessa presença que nós temos hoje da literatura negra e, naturalmente, um mercado que está pouquinho, mas está se levantando, está caminhando. Em relação ao mercado editorial, nós temos essa dificuldade, né, ainda. E isso por conta de uma série de conjecturas da cultura do nosso país, né, da falta de incentivo à cultura, do desprezo que se tem com a cultura. Também tem uma questão racial envolvida, né? A gente não pode desprezar esse ponto, mas há pontos positivos e há pontos negativos. O fato de ter aumentado o número de editoras, e essas editoras são as pequenas editoras que têm recepcionado o trabalho de escritores e escritoras negras, isso é muito bom. Por outro lado, o preço que essas editoras pagam ao autor é muito pouco, é pouco demais. E ele não consegue publicar o próximo livro, porque o que ele recebe é tão mínimo que não tem condição nenhuma dele se manter com o que ele recebe. Quando eu digo se manter, não estou dizendo de lucro, isso aí é sonho. Eu estou falando dele conseguir uma grana para publicar o próximo livro. E aí o que é que acontece? Ele fica refém das editoras. E as editoras têm a sua política editorial e têm também as suas necessidades enquanto uma empresa. E ela tem que ter lucro para continuar. E o que é que acontece com esse escritor? Pode ser que a editora, ou aquela que ele publicou o livro, ou outra, não queira publicar o livro dele por vários motivos. E aí ele tem que encerrar a carreira, porque não tem como você publicar a sua próxima obra com o que você recebe daquela obra que você deu à editora. Então, isso é uma trava na vida do escritor negro, que geralmente vem de condição social em dificuldade financeira
e fica difícil para você manter o seu fazer literário. Eu acho que tem uma hora que você tem que parar ou ficar, Deus dará, esperando acontecer uma eventualidade de você conseguir algum financiamento aí no governo que não é certo para quem é preto e quem está fora do métier. E além do mais, o que eu acho outro problema dessas editoras pequenas, eu não sei se é só um problema das editoras pequenas, porque eu não sou muito inteirada sobre essa questão das editoras no Brasil ou aqui na Bahia. Eu estou querendo me informar disso agora, mas elas não investem na imagem do autor, no marketing, numa propaganda para trabalhar o nome do autor para que ele consiga, por exemplo, um cachê melhorzinho ou participar de um evento. As editoras não fazem esse trabalho para os escritores, ou seja, ela não fornece nenhum serviço ao escritor que possa compensar esse preço baixo. Então eu acho que isso é uma questão aí que eu coloco, né? Também vejo que as editoras, essas editoras pequenas, elas não têm no seu quadro serviços especializados. Então as obras saem com problemas, não tem um bom revisor de texto para trabalhar o texto, para discutir, para fazer uma crítica pré-lançamento, pré-impressão do livro com o autor. Por um lado, o surgimento dessas editoras facilita a publicação, mas eu acho que tem todos esses poréns, essas desvantagens que de uma certa forma deixa o escritor numa sinuca. E para brilhantar com o poema de Conceição Evaristo, temos aqui a autora baiana Mariana Madeline, que também tem nos agraciado com sua poesia, contos e histórias publicadas não apenas em livro físico, mas também em e-book, disponíveis na Amazon, e que também tem feito muita oficina de poesia por aí afora. Com vocês, Madeline. Vozes Mulheres, de Conceição Evaristo, presente no livro Poetas Negras Brasileiras, uma antologia da Editora de Cultura. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. E para a produção do podcast Proseando com Ginga, a gente contou com a locução de Ana Fátima, eu mesma. Produção e edição de áudio, Rodrigo Santos. Composição da nossa vinheta com Emily Lapa e Nataline Santos.